Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje? Temos aí a aula de número 6, objetos de conhecimento, linguística textual, regularidades de gêneros textuais, blocos de composição e estilísticos, condições de produção, circulação e recepção de textos, relações lógico-discursivas, coesão e coerência em textos orais e escritos nos diversos gêneros. Detalhamento, reconhecimentos dos elementos linguísticos que constituem marcas de diferentes gêneros, identificação das relações entre partes do texto, tema, tese, argumentação, continuidade e relações lógico-discursivas nas práticas artísticas, corporais e verbais. Então, essa é a nossa aula de hoje. Seguimos para a nossa aula. Muito bem, turmas. Hoje nós vamos estudar sobre coesão e coerência. Por que esses dois elementos eles são importantíssimos para a constituição do texto? Então, vamos ver o que seria o texto e o enunciado. Texto e enunciado. Então, o que seria o texto? Vocês já pensaram sobre isso? Né? O que vem ser o texto? Então, nós temos o pensamento da escritora Koch, que ela dá alguns conceitos a respeito do que é o texto. Então, o texto ele pode ser um complexo aí de frases, né? Ou signo linguístico, na hierarquia dos signos linguísticos de base gramatical. Ou seja, o texto ele está organizado, né? E dentro desse texto nós vamos ter a questão da gramática. A gramática ela vai estar nesse texto, tanto no texto escrito quanto no texto falado. Então, os constituintes gramaticais estão todos organizados no texto. Então, a sintaxe, a morfologia, está tudo ali organizado. Então, esse é um conceito, né, do texto segundo a gramática. Né? E outra forma de texto que ela conceitua. Nós podemos ver que o texto ele pode ser de base semiótica. O que vem ser a semiótica? O conjunto de símbolos, de imagens, né, de ações corporais, movimentos corporais. Então, por trás desses elementos, tudo tem texto. Tem um texto por trás, tem uma informação por trás. Tem uma intenção de quem criou esse texto, essa imagem. Não é? Então, tudo tem o quê? Um significado a partir desses elementos. Isso é um conceito a partir da semiótica. Podemos ter também o texto com um sentido de concepção de base semântica. Então, a semântica é o sentido das palavras que constituem um texto. Então, o texto ele precisa ter sentido. Ele precisa fazer sentido, né? Justamente por quê? Porque ele vai passar uma informação ao leitor, né? No caso, o texto escrito. Se for o texto oral, também precisa-se haver uma comunicação clara, objetiva, e esse texto ele precisa fazer sentido. Né? Então, nós temos mais esse conceito. E na concepção de base pragmática? Então, a pragmática ela tem a ver com o uso real da língua no ato comunicativo, nas situações reais de comunicação. Então, observe que aí também o texto ele está colocado, né, na pragmática. A pragmática está, né, sendo utilizada ali no uso da língua, no ato da fala, nas situações reais de comunicação. E nós temos também um conceito de texto de concepção de base discursiva, ou seja, o discurso ele é importante também. E no discurso vai estar o texto. E aí esse discurso, claro, ele tem o quê? Uma ideologia. A pessoa que discursa, por exemplo, faz um discurso político, um discurso social, um discurso cultural, um discurso voltado para as questões do meio ambiente, por exemplo. Então, nesse discurso existe o texto, né?
E é claro que dentro desse discurso tem o quê? Uma ideologia, seja ela qual for, depende da pessoa que está falando esse discurso. Então, percebemos que temos vários tipos de concepções a respeito do texto, né? Essas foram apenas 5, né, que eu trouxe da escritora Koch, que ela traz aí, são 10 conceitos de texto. Então, nós podemos ver o texto de várias formas, sendo que o texto pode ser escrito, falado, ou ele pode estar numa imagem, numa representação de um desenho, de uma tirinha, né? Então, isso tudo também tem um sentido, tem um significado, certo? Então, agora vamos seguir para o enunciado. O que vem ser o enunciado? O enunciado é tudo o que o leitor enuncia, isto é, tudo o que ele diz ao locutário numa situação concreta de interação pela linguagem. Então, observe que agora o enunciado, o locutor, a pessoa que enuncia, que fala, ela comunica algo aqui agora, nesse momento, né? Nas diversas situações de comunicação. Então, o enunciado, ele está ali presente no momento que você fala, certo? E o enunciado também tem o quê? Uma intenção. A pessoa que enuncia, ela tem uma intenção em comunicar algo, em dizer algo para alguém. Quem é esse alguém? É o público. São os interlocutores, né? As pessoas que estão ouvindo esse enunciado ou lendo esse enunciado. Então, o enunciado, ele tem essa intenção de comunicar algo, aqui, agora. Então, é algo mais prático, né? E nós temos também o discurso. O que vem ser o discurso? Será que é a mesma coisa que enunciado? Então, o discurso, ele é um pouquinho diferente, né? Porque o discurso, ele tem o quê? Uma ideologia por trás e ele é, ao mesmo tempo, a organização desses enunciados, certo? Então, vamos ver aí o texto verbal. O texto verbal, ele é o quê? É uma unidade linguística concreta que é percebida pela audição. No caso, quando é um texto falado, né? Ou pela visão, quando é o texto escrito. E tem a unidade de sentido e intencionalidade comunicativa. Então, o texto verbal, ele precisa o quê? Ter um sentido para que a pessoa que vai ouvir esse texto, ele vai ter que ter ali uma informação clara, objetiva, né, para passar ao seu leitor, ou se for num discurso oral, para o seu ouvinte, ou até mesmo para o público, né? Qual é o público que se quer atingir? Depende da intenção do falante, da pessoa que está falando, que está discursando, ou do escritor. Aquele que está escrevendo, ele escreve para alguém, para algum público. E aí? São para as crianças? Esse público é criança, é jovem, é adulto? É para a sociedade como um todo? Ou é um trabalho de conscientização a respeito de algum tema, como meio ambiente, como valorização dos animais, adoção de animais, cuidado com os animais, cuidado com as crianças, com os jovens ou com os idosos? Então, por trás desse texto verbal, ele terá uma informação e terá uma intenção para ser dita, né, para ser falada. Então, nós temos agora alguns elementos importantíssimos que fazem parte do texto. Vamos lá. Observem bem, olha. Entendendo o contexto discursivo, a situação de produção do discurso. Observe que dentro desse discurso nós temos vários elementos. Notem aí, olha. Nós temos a coesão, nós temos a coerência, a intencionalidade desse texto. Nós temos a aceitabilidade, ou seja, se o público vai aceitar esse texto. A situação, que é a situacionalidade, ou seja, a situação, o momento, a ocasião que esse discurso está sendo dito. A informatividade, ou seja, a informação que está contida nesse texto, nesse discurso. A intertextualidade, aqui no caso, se
a intertextualidade, ela está nesse texto, está presente essa intertextualidade, ou seja, fazendo uma relação de um texto com um outro texto, ou com uma imagem, com uma outra imagem. Precisa ter o quê? A clareza, a expressividade, a originalidade nesse texto. O texto ele precisa estar claro. E é por isso que hoje nós vamos estudar a coesão e a coerência. O que é a coesão? São os elementos linguísticos que estão no texto que eles fazem uma ligação entre palavras, entre frases, entre orações, entre períodos. E esses elementos, eles são importantíssimos para que o texto flua, para que o texto seja coeso, claro, que a pessoa que vai ler esse texto, ela vai entender qual é a informação que está sendo dita. E quais são esses elementos? Esses elementos são os pronomes, são os advérbios, são os numerais também, em alguns momentos, em algumas situações, as conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas, elas são importantíssimas, porque são elas que fazem essa ligação entre os períodos, entre as orações, entre uma palavra e outra, justamente para quê? Para não repetirmos palavras no texto, ou seja, elas retomam palavras que já foram ditas anteriormente. Então, usa-se esses elementos justamente para não repetir, para não tornar o texto enfadonho, um texto chato, né? Então, esses elementos eles vão trazer essa clareza para o texto. E a coerência? A coerência ela tem a ver com o sentido do texto. Então, ele precisa fazer sentido, ele tem que ter uma lógica nas informações que estão sendo ditas. Então, você, por exemplo, não pode afirmar uma coisa e depois você nega. Então, ou seja, o princípio da não contradição, né? Então, a coerência ela serve também para isso. Ela é importante por causa dessa questão do sentido que o texto precisa transmitir, né? Então, esses dois elementos eles são fundamentais no discurso, no texto, tá? Então, vamos ver mais uma vez o discurso. O que é o discurso? É a atividade comunicativa capaz de gerar sentido desenvolvido entre os interlocutores. Então, no momento que a pessoa vai comunicar, vai falar, vai discursar para um determinado público, que no caso aqui são os interlocutores, né, as pessoas que estão ouvindo aquele discurso, ou que ele possa estar lendo esse discurso, precisa haver aí o sentido, a informação tem que estar clara no que está sendo dito, né? E é claro que o discurso, ele perpassa por uma questão ideológica, seja qual for a ideologia que a pessoa defenda. Então, por exemplo, nós temos discursos políticos, discursos sociológicos, discursos culturais, né? Discurso de defesa da vida, né? Discurso de defesa dos animais, né? Das crianças. Então, depende qual é a ideologia da pessoa que está discursando, a pessoa que está falando, não é? Então, ele precisa o quê? Ter sentido justamente para informar aos seus interlocutores ou aos seus ouvintes, né? E aí nós temos agora um cartaz. Vamos observar esse cartaz. Ele é composto aí da linguagem verbal e da linguagem não verbal, que são dois elementos importantíssimos, né, para comunicar algo. Então, no caso aqui, nós temos a chamada linguagem mista. Por quê? Porque ela junta as duas linguagens. Então, nós vamos associar as palavras com as imagens. Para justamente unindo esses dois elementos, ele tem que ter o quê? Um sentido. Ele tem que passar uma informação ao seu público. Então, observe que aqui nós temos um cartaz, né, de conscientização. Observem bem, ó. Diga sim à vida e não à queimada. Então, nesse título, nós já podemos observar a informação que está sendo dada aí, né? A questão da vida, a importância da vida.
Mas que vida é essa? Aí a gente tem que olhar para o contexto da imagem. Se nós estamos falando de queimada, como está colocado no título desse cartaz, nós vamos perceber que é a vida animal, principalmente. Porque se a natureza, a floresta está sendo queimada, então todos os seres que estão naquele ambiente, eles serão dizimados, né? Então, propositalmente, o título, né, do cartaz já está dando as informações preliminares, as informações importantes. E aí você associa com o bombeiro e com o fogo. Então, unindo essas duas linguagens, nós vamos conseguir entender qual é a mensagem que está sendo colocada. E aí nós ainda temos mais um texto, né? Ajude a proteger a natureza e a saúde de todos nós. Então, observe que aqui ele inclui algo a mais. Ele inclui a nossa saúde, nós seres humanos. Por quê? Porque a fumaça provoca, né, doenças, né, no ser humano. Então, observe que a vida não é só dos animais, mas a nossa também. Então, a gente consegue perceber a mensagem que está sendo trazida nesse cartaz. Perceberam? Então, a gente tem que olhar para a linguagem verbal, que são as palavras, e temos que olhar também para a linguagem não verbal, que são os elementos, que são os desenhos, as imagens, como vocês estão vendo. Aqui, no caso, a fotografia, né, do bombeiro, e fazendo a associação aí com o fogo, né? E a floresta toda nublada, né? No fundo, a gente consegue perceber isso. Então, logo, esse cartaz, ele consegue transmitir uma informação, que todos devem ajudar a proteger a natureza, né? O meio ambiente. Então, aqui é uma campanha, né, para se evitar as queimadas. Aqui na nossa região, por exemplo, a gente sofre muito com isso. E esperamos que esse ano a gente não tenha que passar novamente, né, por esse processo de queimadas e muita fumaça. É necessário que todos nós tenhamos essa consciência de proteger o meio ambiente, de proteger a natureza, né, a natureza como um todo. Não só a floresta, mas todos os seres que estão ali. E principalmente a nossa saúde. Então vamos agora a um vídeo e daqui a pouquinho eu retorno com vocês. Contar é muito dificultoso, não pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balancê, de se remexerem dos lugares. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos. Uns com os outros acho que nem se misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisa de rasa importância. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data. Toda saudade é uma espécie de velhice. Talvez então a melhor coisa seria contar a infância não como um filme em que a vida acontece no tempo, uma coisa depois da outra, na ordem certa, sendo essa conexão que lhe dá sentido, princípio, meio e fim. Mas como um álbum de retratos, cada um completo em si mesmo, cada um contendo o sentido inteiro. Talvez seja este o jeito de escrever sobre a alma, em cuja memória se encontram as coisas eternas que permanecem. Muito bem, então vocês viram a professora Dinanci falando sobre um pequeno trecho da obra de Guimarães Rosa, né, Grande Sertão Veredas, que é a fala do personagem principal, que no caso é o Riobaldo, né, que ele é um ex-jagunço. E ele faz esse texto fazendo aí uma retrospecção, né, da vida dele, né, desde a infância, quando ele diz, né, que tudo, lembrar da infância é uma espécie de velhice, né, porque ele está fazendo uma reflexão, porque ele já está numa idade, né, já na velhice, e aí ele começa a lembrar da vida dele, da infância, e ele fala também das lutas, né, das reflexões psicológicas e também da sua existência, né, como ser humano.
ele faz umas reflexões profundas a respeito de toda a sua vida, né? E esse personagem, né, ele é bastante complexo, né? Porque ele é um ex-jagunço. O que era o jagunço? Era aquela pessoa, né, que era contratada de uma família, que ele servia para fazer serviços inescrupulosos, digamos assim, né? Então era aquela pessoa firme, aquela pessoa braba, né? Aquela pessoa que estava pronta para qualquer coisa assim, para atuar com uma certa violência, né? Então, nós podemos observar nesse trecho alguns elementos da textualidade, como a coesão e a coerência, né? Porque o texto ele precisa o quê? Ter a informação, ele precisa passar uma informação. Então, vamos ver na nossa TV interativa alguns elementos importantes, né? Que justamente eles fazem essa ligação, essa relação de um parágrafo com o outro, né? De uma oração com a outra. Então, nós podemos ver assim, ó, contar é muito dificultoso, não pelos anos que já se passaram. Então, aqui você percebe, né, que ele não é uma pessoa mais jovem. Mas, olha aqui, ó, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balancê. Então, observe que a conjunção mas, ela é uma conjunção adversativa. Lembra que o sentido dela é contrário ao que foi dito inicialmente, ou seja, no parágrafo anterior? E aí ele vai contando, ele começa a falar, né, a lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, uns com os outros que nem se misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisa de rasa importância. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data. Então ele diz, né, toda saudade é uma espécie de velhice, ou seja, ele sentia falta o quê? Saudade lá da infância dele, né? Então aqui, olha, talvez, observe a palavra talvez, né, um advérbio de dúvida. Então, né, ele faz uma espécie de conclusão aqui, ó. A melhor coisa seria contar a infância, não como um filme em que a vida acontece no tempo. Uma coisa depois da outra, na ordem certa. Então, observe que aqui ele vai seguindo uma ordem, né, ao descrever algumas coisas da vida dele, né? Quando ele fala em questão de tempo, uma coisa depois da outra, né? Aí ele diz, nessa conexão que lhe dá sentido, princípio, meio e fim. Então, a vida, né, tem um princípio, tem um meio e tem um fim. Mas como um hábito de retratos, cada um complexo em si mesmo, cada um contendo sentido inteiro. Talvez, observe que ele usa de novo uma palavra que traz sentido de dúvida, né? Seja este o jeito de escrever sobre a alma em cuja memória se encontram as coisas eternas que permanecem. Então, notem que, apesar dele ser uma pessoa, né, de pouco estudo, mas ele faz uma reflexão a respeito da sua vida. E, claro, tem o quê? Nós vamos perceber que esse texto ele tem sentido, porque ele vai descrevendo, em poucas palavras, aquilo que ele já viveu, não é? Então, o que seria, então, a coesão textual? São as conexões gramaticais existentes entre palavras, orações, frases, parágrafos e partes maiores de um texto. Então, essas conexões gramaticais, o que elas são? São aqueles elementos da gramática, como, por exemplo, os pronomes pessoais, os pronomes oblíquos, os advérbios, né, que indicam o tempo, lugar, modo, né? Os numerais também, quando você quer fazer uma enumeração, primeiro, segundo, terceiro, que você quer numerar ideias, né? Nós temos também as conjunções, né, que nós já estudamos aqui, as conjunções coordenadas, são aquelas que transmitem ideia de adversidade, que são as adversativas, as aditivas, que servem para unir palavras e orações, as conjunções explicativas, né, as que têm alternância, e as conjunções subordinadas, que também são importantes porque elas têm um sentido, né, elas marcam um sentido no texto. E aí, a gente conhecendo esses elementos, nós vamos poder identificar mais facilmente qual é a informação que está sendo trazida naquele texto. E esses elementos, essas conexões gramaticais, esses elementos que são, né, os elementos de coesão, eles são importantes para evitarmos repetições no texto. Eles são importantes para isso,
para não tornar o texto chato, enfadonho, né? De você repetir a mesma palavra várias vezes, certo? Então, nós temos também outro elemento importante, que é a coerência textual. A coerência textual, ela é a estruturação lógica, semântica de um texto. Isto é, a articulação de ideias que faz com que uma situação discursiva, né, de palavras e frases componha um todo significativo para os interlocutores. Então, a coerência, ela está ligada a quê? Ao sentido do texto. Por isso que diz lógico-semântico. Ou seja, tem que ter uma lógica conforme as coisas da nossa realidade. E o sentido, ele tem que fazer sentido porque ele vai passar uma informação. E todo texto escrito, principalmente, o escritor escreve aquele texto, né? E aí ele tem que usar esses elementos importantes do texto, justamente por quê? Porque os leitores terão contatos com esse texto e ele precisa estar o quê? Claro, objetivo, né? Com as informações bem esclarecidas, porque o autor não está ali para explicar o que foi que ele não entendeu, né? Então, por isso é necessário que o texto seja coeso e também coerente, porque justamente o escritor ele não está presente para você tirar dúvidas com ele, certo? Então, por isso que a informação tem que estar clara, certo? Então, vamos ver alguns exemplos. Vejam aí, olha, coerência e o texto discursivo. Observem bem. Essas falas, né, de uma mãe com seus filhos. Observem. Está armando uma chuva muito forte, por isso ninguém sai de casa. Então, observe que se está chovendo forte, qual é a lógica que uma mãe utilizaria, ou qualquer outra pessoa, né? No caso, é não sair de casa. Então, essa é a lógica da coisa. Então, isso chama-se coerência, né? A outra frase, ela está completamente incoerente, porque quem vai ousar sair de casa numa chuva forte? Né? Como diz assim, ó, está armando uma chuva muito forte, por isso vamos sair de casa? Vamos sair de casa. Então, está incoerente de acordo com a lógica da coisa que está acontecendo. Está tendo uma chuva muito forte, a tendência é a gente ficar em casa, não é verdade? Então, além, né, da não contradição dos conectores que estão no texto, esse é um aspecto importante, né, para a gente avaliar a coerência de um texto e o contexto do discurso. Então, observe que os dois enunciados eles estão estruturalmente bem formados, né, porque eles fazem o uso do recurso coesivo, por isso, né, aí a conclusão, olha, por isso, fazendo a conclusão da ideia, e pode-se considerar que ambos apresentam coesão, porém não tem coerência, não há coerência nesse texto. Conseguiram perceber? Então, esse é o princípio da não coerência. É você utilizar informações de acordo com a lógica da realidade, né? Nós não podemos fugir dessa questão da lógica daquilo que acontece na nossa realidade. Se você utilizar um termo dessa maneira, você vai estar cometendo o erro da coerência, ok? Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima oportunidade.